João Amorim, querido João Amorim, saudade de você. O João Amorim, para quem não sabe, além de ser professor de Relações Internacionais, Direito Internacional na Unifesp, o João Amorim também é especialista em refugiados do clima. Ele tem estudado isso ao longo dos anos e vai ser uma contribuição importante hoje para a gente entender o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. Já temos refugiados do clima ali no Rio Grande do Sul. João Amorim, seja bem-vindo. Queria que você fizesse aqui uma saudação para o nosso público e explicasse um pouco para a gente essa condição dos refugiados do clima no Rio Grande do Sul em especial. Bom dia, Conde. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com você. Estava com saudade também, né? Bom ver você aí firme e forte, porque nós precisamos de você. E uma saudação especial aos nossos irmãos gaúchos, claro. E, bom, com relação a isso, a primeira coisa, né? A gente não usa, apesar de ser um termo palatável, apesar de ser um termo catchy, vamos dizer assim, né? E que resume para o senso comum a situação, conceitualmente não existe refugiado do clima, né? Porque o próprio Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, recomenda que não se utilize isso. Existem deslocados forçados em função dos efeitos das mudanças climáticas, deslocados climáticos, enfim... mas não, enfim, refugiados, eu não vou entrar nessa discussão técnica específica agora, mas sim, né, só no Rio Grande do Sul você tem hoje algo em torno de mais de 500 mil de pessoas completamente desabrigadas. São milhões de afetados, é óbvio, mas você tem mais de 500 mil de pessoas desabrigadas. Aquelas pessoas que, quando as águas baixarem, não terão para onde voltar, não terão, né, casa mais, não existe casa. E esse é o grande ponto, né? O deslocado do clima, ele não é aquela pessoa que, por conta da eclosão de uma guerra, ele vai ser forçado a fugir ou por uma perseguição. Os deslocados do clima são aquelas pessoas que não têm possibilidade de sobrevivência ou de manutenção do seu tecido existencial na localidade onde se encontra, porque essa localidade foi, ao longo do tempo, gradativamente, ou por conta de um desastre, ou por conta de uma catástrofe natural, teve destruída toda a sua estrutura, né, social, socioeconômica, e aí não há possibilidade dessa pessoa continuar vivendo ali, né? Então, sim, nós temos, mas não é de agora. Nós temos já muitos deslocados do clima no Brasil, basta você se lembrar da quantidade de pessoas que migraram do Nordeste brasileiro ao longo das décadas. Aí já é uma questão histórica, né, do Brasil. Só que hoje em dia, veja, o grande problema é que hoje em dia a ação humana tem acelerado numa velocidade vertiginosa e crescente, né, a ocorrência desses efeitos nocivos das mudanças climáticas, a frequência de eventos extremos climáticos, a frequência de catástrofes climáticas, e juntamente com a estupidez, a inação, né, e a persistência de uma mentalidade que não cabe mais, de uma mentalidade econômica, de uma mentalidade capitalista, que não cabe mais no formato como sempre foi, né, de apropriação e de imaginar que o planeta é uma fonte de recursos infindável, de que você pode abusar de todas as situações do planeta, alterar completamente todos os sistemas terrestres, né, e todo o sistema global climático sem ter nenhuma consequência. Essa época acabou. Esse período acabou. Só os agentes políticos, a maioria, claro, dos agentes políticos, e só a maioria daqueles que controlam e tomam as decisões do grande capital é que preferem insistir em fazer acreditar que nada disso acontece. Tá? Então, assim, é muito significativa sob diversas perspectivas isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que não é um evento isolado. Veja, saiu um relatório semana passada da Organização Meteorológica Mundial sobre a América Latina e o Caribe, e tem informações especificamente sobre o Brasil e principalmente sobre os eventos climáticos extremos ocorridos em 2023. O Brasil teve, no ano passado, praticamente falharam alguns meses, né, entre aspas, falharam alguns meses,
mas o Brasil teve eventos climáticos extremos em diversos estados, pelo menos quase que mensalmente. E só o Rio Grande do Sul... Exatamente 12. Exatamente 12. Só o Rio Grande do Sul. É que 3 deles foram no mesmo... ocorreram em datas próximas, né? Mas, enfim, a média mostra isso. E só o Rio Grande do Sul teve 3 eventos climáticos extremos. Para você ter uma ideia, em 30 de outubro, a vazão das cataratas do Rio Iguaçu, que não é no Rio Grande do Sul, sim, mas, né, mostra a cheia da bacia do Rio Iguaçu, o que repercute em estados, em vales, em regiões como o Rio Grande do Sul. A vazão das cataratas do Iguaçu, a média delas é de 500 a 1.000 metros cúbicos por segundo. No dia 30 de outubro, essa vazão estava em 24.500 metros cúbicos por segundo. Ou seja, você tem dados sobejos dos efeitos do clima, você tem eventos. Só a Defesa Civil brasileira, só a Defesa Civil Federal mandou até março, ou seja, antes dessa ocorrência no Rio Grande do Sul, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para mais de 1.000 municípios em 24 estados brasileiros para ações emergenciais em decorrência de eventos climáticos extremos. Ô, João, o que me parece que vai acontecendo é que esse episódio no Rio Grande do Sul vai ser um divisor, literalmente, de águas. Eu espero que seja. Eu espero que seja. Porque até então, as autoridades no Brasil, incluindo o governo federal e estaduais, etc., nunca levaram muito a sério esse negócio do clima. Né? Sempre deixaram assim, né? É tudo discurso, né? Tudo... quase que um marketing político, e agora eles perceberam que a coisa é feia. Agora, vamos esperar que eles realmente reajam à altura dos acontecimentos. Eu acho difícil reagir à altura, primeiro porque não vão ser 2, 3, 4, 5 medidas pontuais emergenciais que vão resolver o problema. Tá? Veja, como ficou patente na pandemia, e as pessoas parecem que se esqueceram disso, na pandemia, o que o Brasil inteiro descobriu, o que o mundo inteiro descobriu, e principalmente o Brasil descobriu? Que o SUS é uma preciosidade, o SUS é um patrimônio que está sendo vilipendiado, que está sendo sucateado, está sendo arrasado, e no momento de uma emergência, de uma ocorrência inesperada, de uma emergência nacional, quem foi que salvou o Brasil? Não foi o mercado, não foi o capital, não foram os políticos, muito pelo contrário, a depender da maioria dos políticos e do governo que nós tínhamos morrido muito mais gente. Tá? Mas aí a gente descobriu que a gente precisa cuidar do SUS. Tá? Na questão das mudanças climáticas é a mesma coisa. Nós temos uma política nacional de mudanças climáticas, uma lei federal, tá? Que produziu muito pouco do seu conteúdo, foi efetivado muito pouco do seu conteúdo, que está lá guardada, empoeirada. Nós temos no Ministério do Meio Ambiente uma Secretaria de Relações Internacionais e Mudanças Climáticas, que até agora fez muito pouco ou quase nada. Tá? Nós temos, em nível estadual, somente 11 capitais de estados federados que possuem algum tipo de legislação chamada Plano relacionado a mudanças climáticas. Ou seja, nós temos 15 estados da federação cujas capitais ignoram o problema da questão de mudanças climáticas. E esses 11 que têm planos de ação de mudanças climáticas são absolutamente pífios, porque ao longo dos últimos 15, 20, 25 anos, em que os dados consolidados já começavam a mostrar os efeitos fáticos, já começavam a ocorrer, nós não fizemos nada e não está sendo feito nada. Veja só, de forma louvável, de forma coerente, de forma correta e constitucional, o governo federal agiu na primeira hora, dentro da competência que lhe cabe do Poder Executivo, liberando recursos, chamando o governador, negociando com o governador e liberando recursos. Só que nós temos um grande problema. O dinheiro chega na mão dessas pessoas, mas essas pessoas não vão ter o que comprar, porque não há infraestrutura logística para levar os produtos, para levar as coisas até essa... É a dificuldade que as doações estão enfrentando. Tá? E nós não temos... O Brasil não faz nenhum tipo de prevenção, nem de adaptação, em nenhuma das áreas de vulnerabilidade, principalmente na área climática, Conde.
A gente vive correndo sempre atrás do evento da ocasião, tá? E aí todo mundo se cotiza, e é óbvio, o brasileiro é solidário. Então aí a prova. Centenas, milhares de toneladas de donativos, de recursos, tem donativo. A CUFA está recolhendo donativos em Paris, em Lisboa, em Berlim, sabe? Com o apoio de companhias aéreas para fazer chegar isso aqui. Agora, não vai ser só agora que vai ser precisa essa solidariedade, não vai ser só agora que vai ser necessário que o poder público e o Estado mostre a sua eficiência. O grande problema é que numa situação dessas, e o mundo inteiro, o histórico de catástrofes naturais no mundo inteiro revela isso, o pós-catástrofe, ou seja, a reconstrução, o atendimento, o cuidado de todas as consequências, demanda um poder público estruturado, amplo e forte. Nós vamos precisar fazer, Conde, de uma vez por todas, nós vamos precisar fazer uma união de competências e inteligências, duas características cada vez mais raras nesse país, sobretudo no poder público. E aí o que acontece? Um país que vem sendo assolado, vem as suas estruturas de Estado, o seu poder público sendo assolado pelo mantra neoliberal de Estado mínimo, quando ocorre uma emergência dessa, cadê o Estado? O Estado ou está sucateado, ou está privatizado, ou está inexistente, inoperante. Não, mas é o único que opera. É o único que opera, é o único que tem competência e poder para fazer isso. Tá? Nós estamos vendo agora em Porto Alegre um grande problema com relação à escassez de água, com relação à contaminação das águas. Amorim, antes da gente seguir, deixa eu trazer aqui a participação do nosso público, agradecer imensamente aqui a presença de vocês, sempre luminosa, porque, inclusive, eles vão antecipando alguns problemas e eu quero tirar aqui, assim, algumas dúvidas básicas. Vamos lá. Do que você vai poder nos ajudar aqui hoje. O Orlando Balbino está dizendo aqui, 500 mil gaúchos totalmente desabrigados, é assustador. Esse é o número, né? 500 mil de gaúchos. Osmar Nogueira, pior é o arroz, R$45. Já está sendo vendido em São Paulo por cotas, né? Evidentemente, não é isso? Já está sendo vendido por cotas em São Paulo, né? No máximo 5 pacotes por pessoa, por CPF. O governo providenciou aí a importação de 1 milhão de toneladas. Para estoque regulador, justamente para acabar com essa fuleiragem do mercado de aumentar preço, né? Exatamente, de prevenção, porque na verdade os próprios produtores de arroz dizem assim, não vai faltar arroz, só que como eles especulam, é melhor você já, né, se prevenir importando. Isso o governo fez esplendidamente. Sim, isso é louvável, sim. Bem, louvável e aqui obrigação, o Osmar Nogueira, né? Mais uma vez, pior de tudo é a escassez dos alimentos. Eu acho que a gente não vai passar por escassez de alimentos. Agora, que tem um problema logístico no Rio Grande do Sul que precisa ser resolvido, isso, sem dúvida nenhuma, vai ter. E com relação aos alimentos, tem a questão de contaminação. Não só contaminação dos alimentos, como contaminação das águas também, Conde. Tem uma questão de saúde pública muito séria se avizinhando lá no Rio Grande do Sul. O Paulo Amarante vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu, mas o negócio é muito sério. O preço vem em escalas, né? A gente vai pagando por escalas assim. Nivaldo Lira Rocha, Condão, ninguém fala das greves da greve das federais. Meu filho está perdendo aula. O que está se negociando? Fala disso, por favor. Deixa eu aproveitar, porque o João Amorim é professor de uma universidade federal, a Unifesp. Como é que está essa movimentação, João Amorim? Você tem alguma informação para dar para a gente aqui rapidinho? Tenho, rapidamente, até o meu último levantamento, salvo engano, são 15 ou 16 federais, né, já totalmente em greve. O que está sendo negociado com o governo federal é não apenas o reajuste de benefícios, mas também a reposição de perdas salariais e de recomposição, de reestruturação de carreira, né? Enfim, agora... É muito complicado, com todo respeito ao nosso telespectador, né? Eu entendo a angústia, né? Mas assim, as aulas serão repostas, enfim, né? Como em todo movimento sindical,
existe isso, o trabalho vai ser continuado, né? Mas agora não tem ninguém parado, os professores estão nos campi, estão conversando com a sociedade, estão conversando com o governo federal, as entidades sindicais estão negociando com o governo federal. Agora, é isso, o cobertor é curto, né, Conde? Então, assim, a gente tem plena consciência disso. Mas alguma coisa tem que ser feita. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar também, eu me lembrei agora das mobilizações nos Estados Unidos pró-Palestina e que tinha dado um grande chabu e tudo mais. Você é um cara que tem muitas relações ali nas universidades nos Estados Unidos. Como é que estão essas questões? O Brasil chegou a fazer alguns acampamentos também. Acho que na USP tem um acampamento. Ficou uma semana na USP. E nós podemos hoje, inclusive, resvalar nessa questão palestina. E tem uma informação muito importante que você me passou aqui sobre a armadilha, suposta armadilha que seria invadir Rafah. Agora, você tem informação? Porque a imprensa parou de dar, né, nesses últimos dias. Então, isso foi sistematicamente retirado da imprensa, inclusive da imprensa americana, né? Foi praticamente... Eu colocaria entre aspas, porque eu não tenho fonte, né, para isso, mas foi praticamente censurado. Deliberadamente censurado. Agora, o que eu sei de colegas, eu inclusive te passei o contato de um estudante português que está em Yale, no acampamento, né? As informações são que agora que saiu da mídia, né, a repressão tem sido ainda mais brutal, né? E começam as perseguições. Então, assim, os alunos dos movimentos sendo suspensos, sendo expulsos, alunos estrangeiros sendo ameaçados com cassação de visto e deportação. Tem deputado e senador do Congresso americano já exigindo que o executivo, que os estados e o governo federal cancele o visto estudantil desses estudantes estrangeiros nesses acampamentos, ou seja, a repressão está vindo como blitzkrieg, né? Como divisão de panzers em cima. A galope, né? Então, assim, é assustador. Com relação a essa questão, ontem foi entregue uma carta assinada por membros de 900 famílias de militares das Forças de Defesa de Israel ao ministro da Defesa de Israel, solicitando que os planos de invasão terrestre em Rafah, que continua, já tem 2 semanas que Rafah está sendo bombardeada, as tropas estão invadindo, e os deslocados. Hoje mesmo eu vi a entrevista de uma mãe de 5 filhos, viúva, né, que está sendo forçada a se deslocar pela 4ª vez, em função das ações militares. Para que os planos de invasão de Rafah sejam suspensos, cancelados, senão, porque Rafah tende a ser uma armadilha mortal para os soldados. E por que essas famílias estão reivindicando isso? Porque o número de mortos tem subido, o número de mortos militares tem subido, esse número quase não é divulgado, tá? O número de vítimas, que até ontem foi o Remembrance Day, né? Ontem ou anteontem foi o Remembrance Day lá em Israel, e se lamentaram os 1.200 e poucos mortos do ataque do Hamas em 7 de outubro, mas não se fala em baixas militares, não se revela esse número. E esse número tem crescido. Então, as famílias, que são as que recebem o comunicado do óbito, né? Parece que os pais dos soldados israelenses estão pedindo para que não haja a invasão. E aumentou a convocação e a conscrição, inclusive com uma legislação aprovada recentemente, que pela primeira vez na história do Estado de Israel está convocando os judeus ortodoxos, o que nunca se fez na história. Olha só, quanta informações transversais, é importante também para aguçar aqui o nosso espírito crítico. Aqui não é para os fracos. Esse 11 News aqui é para aqueles que querem notícias que não se intimidam com o noticiário, seja ele nacional, doméstico ou internacional. Vou seguir aqui... Só um parênteses, segue, mas só um parênteses. Não vou deixar você dar parênteses, não. Não, é rapidinho, só para reforçar uma informação que me ocorreu agora, ainda está no vídeo a manifestação do nosso telespectador. Lembrando que não são só os professores das universidades federais que estão em greve, tá? Os servidores técnicos administrativos de educação também. E em muitas federais, os alunos
alunos, os estudantes, aprovaram em assembleia também a adesão e o apoio à greve dos professores e técnicos. Perfeitamente, está feita aqui a correção. E eu queria também manifestar aqui, olha a indelicadeza do João Amorim, me dizendo assim, inclusive eu dei o contato para você de um estudante português perdão, dos Estados Unidos, perdão. E você não fez nada. Quer dizer, eu não falei isso, não falei isso, eu só falei que eu passei. Não. Eu fiquei doente logo depois que eu recebi esse contato. Inclusive, eu vou refazer esse contato. Não foi com essa intenção. Que fique publicamente registrado aqui. Brincadeira, a gente é tão generoso aqui. Não é? Olha que esse careca ingrato, né? Carecas ingratos. Marcos Gambis, num país onde ruralistas mandam na zona rural, especuladores imobiliários mandam nas áreas urbanas, procurar soluções para conviver com as mudanças climáticas é pura perda de tempo. Está aqui uma posição cética, mas não sem consistência, né? Porque... Então nós precisamos escolher gestores públicos e representantes políticos que não se enquadrem em nenhum dos dois blocos, nem em nenhuma das duas bancadas, né? Nós temos uma chance, a chance está aparecendo. Vamos tentar aproveitar. Chalimar da Silva, São Paulo teve um dia que virou noite. O que aconteceu? O povo paulista elegeu o Ecocida Salles para o Congresso, então a responsabilidade é de todos nós. Eu me lembro disso, né? Na época, inclusive as queimadas, aliás, era por isso, né? As queimadas no sul do Pará, no Mato Grosso e tudo mais, elas foram de tal grandeza que o céu escureceu. A fuligem veio para a cidade de São Paulo. Aqui de São Paulo. E virou noite, realmente, né? Uma coisa impressionante. Elizabeth Belize aumentou o suicídio entre deve ser IDF, Israel Defense Forces. Ela está falando da questão de Israel, né? É isso? Deve ser. Deve ser. Elizabeth, querida, obrigado. Explica uma coisa para mim. Eu fiquei curioso agora com essa questão dos refugiados do clima, que é um conceito que não deveria ser usado. E agora que eu estava começando a usar, use deslocados do clima. Deslocados do clima. Mas por que refugiados do clima é impreciso? Porque para você, primeiro, refúgio é uma condição da pessoa, tá? É um estado pessoal, é um estado emocional, psíquico, etc. Tá? E a condição de refugiado demanda dois elementos. O primeiro elemento é o elemento objetivo, que é a condição no local. Guerra, perseguição política, perseguição religiosa. Tá? E o segundo elemento é o elemento subjetivo, que é o fundado temor de perseguição diante dessa situação objetiva. Tá? Essa explicação toda está num documento oficial do Comitê Executivo do Acnur, tá? do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Não é uma opinião do Amorim, não é uma teoria acadêmica, não. Tá? E aí esse elemento subjetivo, esse fundado temor de perseguição, né, que relaciona, dentre outras coisas, com o temor pela própria vida, pela própria segurança, tá? Inexiste na situação climática, ambiental, de desastres naturais. Não há uma perseguição efetiva. Há um temor, há uma preocupação e há uma necessidade de sobrevivência. Tá? Então, porque aí, veja, quando o Acnur solta dados no mundo, ele separa deslocados forçados, e dentro dos deslocados forçados, ele separa deslocados internos e refugiados, justamente por conta dessa particularidade. Tá? E também porque o refugiado ele vai buscar proteção em outro país. Tá certo? Por isso é essa diferença de deslocado interno e refugiado. Então, na questão climática, na questão dos deslocados forçados, em função do clima, em função de desastres naturais, os afetados por barragens, por exemplo, né, falta o elemento formal da perseguição de entidade estatal, de grupo social. Não há um grupo social a perseguir, não há um Estado a perseguir aquela pessoa na origem da produção desse fundado temor. É por conta disso que não se deve conceitualmente, aí veja, né, o que importa é a transmissão da mensagem, mas conceitualmente
não se utiliza o termo refugiado para as questões dos deslocados climáticos por conta disso. Não há o fator de perseguição. O clima não está perseguindo, o desastre natural não está perseguindo aquela pessoa. Tá? Aqui, João Amorim, eu estava procurando aqui, eu me lembrei de uma música linda do Milton Nascimento, Levantados do Chão. Levantados do Chão, maravilhosa. Maravilhosa, e é de um autor estrangeiro. Eu estou aqui com ela na minha frente, é de um disco de 97 do Milton Nascimento, que é maravilhoso, e o compositor Francisco Buarque de Holanda, o Chico Buarque, Lawrence A. Klein. Depois eu vou ver se eu consigo passar um trechinho aqui. Legal. Legal. Uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que a gente precisa também ter essa reconexão com a arte. Totalmente. A arte cantar, né? Totalmente. A gente teve um momento da World Music, chamado World Music, em que você tinha as pessoas falando dos refugiados, não do clima, mas, enfim, de toda essa situação internacional. E agora, mais do que nunca, é tão importante a gente ter... Você me fez lembrar de um show da Anistia Internacional, se eu não me engano, 1990, 91, não vou lembrar o ano agora, que foi no extinto e muito bom Parque Antártica, muito embora eu não seja palmeirense, foi um show da Anistia Internacional, que teve Peter Gabriel e o Suan Dor, o senegalês maravilhoso, teve Tracy Chapman, Bruce Springsteen, o Sting profundamente envolvido naquela época já, claro, em causas ambientais, com o Raoni no palco, enfim, foi um show maravilhoso. E é isso, eu vivo dizendo isso, Conde, a vida sem arte, ela é só um calendário, ela é só uma placa de concreto. Tá? A gente precisa se reconectar tá na hora, com a arte, eu quero aqui fazer um apelo, eu sei que tem muita gente, muitos produtores aqui que acompanham o nosso programa. Está na hora de fazer uma grande reunião internacional, fazer uma gravação potente, né, falando da questão do clima, trazendo essa questão de conscientização, porque é muito grave. A gente está agora num ponto sem volta mais. Sim. Né? João Amorim, deixa eu queria trazer, você me apontou aqui uma matéria do The Guardian, muito interessante, eu queria dividir aqui, deixa eu só localizar, para dividir com o nosso público, que tem aqui um infográfico sensacional para a gente entender as ondas de calor pelo mundo. Então está aqui, ondas de calor brutais e cidades submersas, como seria um mundo 3 graus. 3 graus, né? 3 então, graus. aqui a gente tem essa imagem, aqui 1,5 graus, referência climática, ondas de calor, tempestades intensificam. 1,5 graus é referência climática do Acordo de Paris, que é a meta de redução de emissões, né? Que é o que onde a gente chegou, né? Não, é onde a gente já não vai chegar. É onde a gente já não vai chegar. Aliás, já não vai chegar. Já não vai chegar. Duas questões pontuais sobre o Acordo de Paris, tá? O Acordo de Paris ele baseia-se toda a lógica da hoje em dia atual vigente da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas é calcada na redução de emissões. Só que a gente se esquece que a redução de emissão não vai resolver o problema. Hoje em dia, Conde, 15% dos Estados membros do Acordo de Paris não têm nenhum compromisso ainda, não assumiram nenhum compromisso de redução de emissões, e mesmo que todos os que já fizeram cumpram integralmente os seus compromissos de redução de emissões, a temperatura média global vai chegar em 2050 2,4, 2,6 graus Celsius acima da média pré-industrial, o que é muito acima, é 1,1 acima da meta do Acordo de Paris, tá? E aí, veja, qual que é o grande problema? O problema é a concentração de gases do efeito estufa e principalmente de dióxido de carbono na atmosfera. Vou fazer para que todo mundo, tentando ser o mais didático e mais rápido possível. Imagina o seguinte, nós estamos há séculos jogando lixo na atmosfera, tratando a atmosfera como uma lixeira. Tá? Estamos jogando carbono na atmosfera e isso tem feito o planeta aquecer porque o carbono não deixa o calor se dissipar. E o carbono continua emitindo calor durante 20, 25, 30 anos, mesmo depois de se zeradas as emissões, a temperatura do planeta ainda vai aumentar continuamente por mais 20, 25 anos, se a gente conseguisse zerar tudo hoje. Tá? Então a gente transformou a atmosfera e os oceanos em lixeiras. E a gente fica discutindo diminuir
a frequência de jogar lixo nas lixeiras. A gente não fala, a gente não tem discutido limpar a lixeira. A gente precisa retirar carbono da atmosfera. A gente precisa limpar os oceanos. Além de reduzir ou zerar as emissões de carbono, mudar as tecnologias, e mais de 80% dessa limpeza da atmosfera é possível ser feita com tecnologia que nós já temos hoje. O grande problema é que essas tecnologias são caras porque são todas patenteadas e patenteadas por países e universidades ricas. Ninguém está falando, por exemplo, voltando a mencionar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, ninguém está falando que os purificadores de água que estão sendo distribuídos lá e que estão salvando vidas lá foram desenvolvidos pela USP, pela UFSCar, pela Federal de São Carlos e pela Universidade de São Paulo, ou seja, universidades públicas. Não foi pelo mercado, não foi por investimento privado, né? Então nós temos que retirar gases da atmosfera, nós temos que retirar 7 milhões de toneladas de carbono ano da atmosfera. E nada tem sido feito para isso. Então, assim, é muito possível que ao final do século a gente chegue a 3 graus acima da média industrial, o que nenhum modelo computacional, nenhum modelo matemático consegue prever, porque não tem nem dados de previsibilidade para isso. E o FMI anunciou, e não é aleatório, né? Não é do nada que ele tirou esse dado, há uns 20 dias atrás, eu acho que eu até te mandei, não estou cobrando, tá? Eu acho que eu até te mandei essa matéria, esse relatório. O FMI aponta que se a temperatura global chegar a 3 graus Celsius acima da média industrial, o PIB global cai 10%. Ou seja, a gente fica brincando das coisas. Aqui no Brasil, o Brasil tem um potencial enorme de liderar politicamente, não só com exemplos, não só com políticas públicas, mas por ser o país mais mega diverso do mundo. E tá tímido ainda, né? Tá tímido, tá retraído. João, sabe o que acontece? Para mim é sempre uma questão da linguagem, né? É hora de endurecer um pouco mais a linguagem, é hora de aumentar um pouco a retórica. Porque se a gente briga. Parece que quando a gente fala do clima, a gente fala pedindo desculpa, né? Assim, olha, desculpa, mas não é assim mais, não pode mais ser desse jeito. Conde, a floresta amazônica só entra no PIB de uma única forma, no chão queimada. Isso é inadmissível. Pois é. É inadmissível. A única forma desse enorme patrimônio global... Porque, assim, a porção da floresta amazônica no solo brasileiro é soberania do Brasil, sim, e, portanto, responsabilidade do Brasil, sim, mas os serviços climáticos, a umidade, a influência no clima, os serviços que a Amazônia presta, eles repercutem no sistema climático do mundo inteiro. João, e aí o que... diga. Não, eu só queria mostrar um pouco mais aquele infográfico do Guardian, porque ele está tão bonito, tão bem feito. Claro, e eu quero trazer aqui para as pessoas, só passar um pouquinho e você comenta. Então, aqui, 1,5 grau, né? Referência climática, ondas de calor, tempestade intensificam-se, corais tropicais morrem, podem ser desencadeados pontos de ruptura nas camadas de gelo, degelo da permafrost. E aí você vai, deixa eu só avançar claro, aqui. Avança aí. Você tem, olha só, 2 graus, onda de calor brutal que atingiu o noroeste do Pacífico em 2021 seria 100, 200 vezes mais provável. Aumento de danos diretos causados pelas inundações em todo o mundo duplica em 2 graus Celsius. Aqui a gente chega 2,7 graus Celsius, 2 mil milhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas, que a tradução está em português de Portugal. Tá errado. 2 mil milhões. Não está errado, é tradução de português de Portugal. 2 mil milhões, é 2 bilhões. 2 bilhões, isso, seriam empurradas para fora do nicho climático da humanidade, ou seja, das condições benignas que toda a civilização surgiu ao longo dos últimos 10 mil anos. Exato. E tem mais uma situação aqui, 3 graus, cidades como Xangai, Rio de Janeiro, Miami e Haia acabariam abaixo do nível do mar. Eu vi essa imagem aqui, eu acho que aqui é Xangai, se não me engano, não sei, acho que é Xangai, ou Miami, não consigo identificar. E me veio Porto Alegre, quer dizer, logo de cara. Não, que Porto Alegre tem uma configuração muito específica, né?
E a própria vazão é complicada, porque é muito estreito, né? A conexão da Lagoa dos Patos que é onde deságua o Lago Guaíba, né? A Lagoa dos Patos com o oceano é muito estreita, enfim. Mas veja, essa questão e as coisas que. E aí, nessas situações, Conde, não adianta ter dinheiro, tá? Você não vai ter o que comprar. Você não vai ter político para comprar, você não vai ter comida para comprar, você não vai ter local de moradia para comprar, tá? E isso é o mais bizarro de tudo, porque parece que os bilionários que controlam, né, não só os 5 maiores, né, não só o Elon Musk, etc., mas o 0,1% mais rico do planeta, que emite 66%, é responsável pela emissão de 66% do dióxido de carbono na atmosfera, que ano passado, agora, em início de abril, bateu recorde de concentração e bate recordes sucessivos de concentração. Tá? Veja o seguinte, começou mais cedo esse ano a temporada de incêndios florestais no Canadá. Tá? A Colômbia Britânica já está sob alerta, já tem prefeitos mandando evacuar áreas de cidade porque estão na possibilidade de trajeto do incêndio. Tá? As maiores bacias hidrográficas de água doce, né? A maior de todas em volume, que é a bacia amazônica, a bacia do Ganges, a bacia do Mekong, ambas na Ásia, né? Onde esse estudo aponta aí, só no sul da Ásia, mais de 3 bilhões de pessoas vão ser forçadas a se deslocar. Tá? Essas bacias hidrográficas dependem, para o seu abastecimento, do degelo dos glaciares permanentes, no caso do sul da Ásia, do Himalaia, e aqui no caso da bacia amazônica dos Andes. Tá? Acabou o gelo dos Andes, acabou a bacia amazônica, meu amigo. A permafrost, que é o solo congelado, a tundra congelada da Rússia, que é o maior país em território do mundo, ela guarda concentrações enormes, gigantescas de metano, por conta da decomposição. Você deve ter visto já notícias de descongelaram o marfim de um mamute, tem uma parte de um mamute congelado. Isso tudo foi achado lá no permafrost da Sibéria. Tá? Então você tem muita matéria orgânica decomposta congelada ali. Isso vai aumentar ainda mais o aquecimento. Se os corais do planeta morrerem, acabou a biodiversidade se bem que a biodiversidade marinha está acabando independentemente dos corais. Então, assim, a questão é muito complexa e a gente precisa de ações sérias, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de ciência, a gente precisa de verdade. O grande problema, no caso do Brasil, e voltando para encerrar, minha querida Maíra já está aqui conosco. Bem-vinda, Maíra, bom dia. Oi, gente. O que a gente tem visto no Brasil, eu falei agora há pouco, Conde, a gente vai precisar, depois que as águas baixarem, o grande desafio agora é cuidar das pessoas, mas o grande desafio vai ser reconstruir 85% do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Para isso, nós vamos precisar competência e inteligência. Só que nós vivemos num país em que as universidades vêm sendo sucateadas, a pesquisa é desinvestida e é desprezada. Nós vivemos num país em que, antes de discutir os problemas da Terra, a gente tem que explicar que a Terra não é redonda. A ignorância virou um item de orgulho, um item de luxo. E aí, o que acontece? Aí sobra espaço para os oportunistas, sobretudo os políticos, surfarem. Eu tenho certeza, depois do que a gente falou aqui hoje, no teu programa, de que só 11 capitais possuem planos de mudanças climáticas, eu não duvido que essa semana vai ter algum candidato à reeleição de prefeito de capital ou de vereador que vai propor plano de mudança climática de 4 artigos. Vamos ver como é que essa discussão vai chegar nas eleições municipais. João Amorim, agradecer demais sua presença. Eu que agradeço, querido. Obrigado. Sempre Desculpa a veemência, mas esse tema me toca demais. Eu sei que esse tema já cansado de ver tanta inoperância, tanta ineficácia, tanto negacionismo. Negacionismo mata, fake news mata. Está aí a prova. Nós temos meio milhão de deslocados e desalojados no Brasil que não vão ter para onde voltar no Rio Grande do Sul, fora toda a estrutura das cidades, né? Perfeitamente. Então, peço perdão pela veemência, mas um beijo grande, Maíra. Obrigado, até a próxima.